Alô pessoal, estamos aqui para mais uma dica para a tua aprovação no exame de ordem. O Gran Curso está trabalhando com afinco nisso, objetivando a tua aprovação, né, no exame de ordem. Eu faço parte do grupo de professores aqui do seleto time aí de processo penal e eu te indico, né, procure as nossas aulas, entre em contato com o Gran Curso para tentar algum desconto, enfim, entre em contato aí, procure estudar pelas nossas aulas, porque a gente está trabalhando com doutrina, jurisprudência do STJ, Supremo, muito bem atualizado. Tá? Estou vendendo o meu peixe, o peixe do Gran Curso, porque é um bom material, ok? Mas vamos lá, hoje a nossa dica é ação penal privada. Ação penal privada. E começamos assim, de quem é a titularidade dos crimes de ação penal privada? Quem é o titular da ação? Depende da pergunta, ok? Se te perguntar assim, quem é o titular do direito de punir, do ius puniendi, sempre o titular do direito de punir é o Estado, porque eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Cuidado! Artigo 345 do Código Penal, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ok? Então a titularidade do direito de punir ius puniendi é sempre do Estado. Pegadinha. Agora se eu te perguntar, quem é o titular de poder buscar a responsabilização criminal do agressor em juízo? De poder buscar a responsabilização criminal de quem feriu ou infringiu a norma. Aqui sim, a titularidade é do ofendido, que nós chamamos de querelante. Por que querelante? Porque ele vai oferecer uma peça, né, um instrumento, uma peça chamada queixa-crime em face do sujeito ativo, do agressor, do querelado. A gente fala a titularidade do ius persequente in iudicio. Então, direito de perseguir em juízo. O direito de perseguir em juízo, diz o artigo 100 do CP, pertence em regra, ação penal pública ou MP, mas excepcionalmente pode pertencer ao próprio ofendido ou querelante, né? Se eu estiver falando de ação penal privada, então querelante. Ok? Pertence ao querelante nos crimes de ação penal privada, artigo 100 do CP. Vem para mim. Quais são as espécies de ação penal privada? Quais são as espécies de ação penal privada? Eu vou apagar aqui. Quais são as espécies de ação penal privada? A ação penal privada, ação penal privada, titularidade do ius persequendi iudício do ofendido, do querelante. Ela se subdivide em ação penal privada exclusivamente privada, também chamada de propriamente dita, personalíssima, intuito persone, razão da pessoa, e também subsidiária da pública. Essa pergunta eu faço em sala de aula e quase nunca os meus alunos sabem responder completamente. Então vem para mim, esse material vai para você. A ação penal privada se subdivide em, primeira espécie, crime de ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada. Ok? Bom, vamos diferenciar depois que eu falar da segunda. Segunda espécie de ação penal privada. Ação penal privada personalíssima, intuito persone, em razão da pessoa. O que significa ação penal privada personalíssima?
Só quem pode oferecer a queixa-crime pode ser o ofendido, o querelante ou seu representante legal. Então, e também os sucessores. Então, quem é que pode oferecer tão somente o próprio ofendido, o querelante, se ele for menor, representante legal, se ele for incapaz, representante legal, se ele morrer ou for declarada ausência, for declarada por sentença judicial ausência civil, os sucessores, dá uma olhadinha no artigo 31 do CPP, quem são os sucessores? Ascendente, descendente, cônjuge primeiro, vamos seguir a ordem, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Eu falo nas minhas aulas, volta aí no slide, eu falo nas minhas aulas que os sucessores são o SECAD, para você gravar. SECAD, cônjuge, eu incluo companheiro, CF. A CF equipara o matrimônio, a união estável ao matrimônio, artigo 236. Então, cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente, irmão. Volta para mim. Então, só quem pode ajuizar, quem pode promover a queixa-crime, dar aso à ação penal, é o próprio ofendido, é personalíssima, não pode passar dele. Professor, me dá um exemplo de crime que seja de ação penal privada personalíssima, intuito personae. Só tem um remanescente, que é o crime previsto no artigo 236. 236, grave aí, grave nos teus estudos. Um crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento nos crimes contra o matrimônio. Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento nos crimes contra o matrimônio. É o único crime remanescente que nós temos. Nós tínhamos antes de 2005 o crime de adultério. Haja cadeia, né? Haja cadeia. Então houve abolício crimes para o crime de adultério em 2005. O crime de adultério deixou de ser fato típico. Também era dessa natureza, personalíssima, privada personalíssima. O único que podia ajuizar era o corno. A vítima do adultério. Não tem mais, ok? Então o único crime remanescente é o do 236, tá bom? O único. Bom, por que eu falei primeiro dessa segunda espécie, personalíssima? Porque é muito fácil diferenciar da primeira espécie. A primeira espécie de crimes de ação penal privada é ação penal privada exclusivamente privada ou propriamente dita. O que nós temos aí? A principal ação penal privada, a mais corriqueira nos crimes do Código Penal. Por exemplo, calúnia, injúria e difamação. São crimes de ação penal, crimes contra a honra. São crimes de ação penal privada, titularidade do ofendido. Ou de seu representante legal, porque não é personalismo, está aqui a diferença. Quem é que pode ajuizar, quem é que pode dar aso à ação penal privada na espécie ação penal privada, exclusivamente privada ou propriamente dita? O próprio ofendido, o querelante, ou o representante legal, se ele for menor, incapaz, ou também os sucessores, no caso de morte, no caso de declaração por ausência civil com sentença judicial. Então tá aqui a diferença. A primeira que eu estou te passando aqui, vem comigo no quadro. A primeira, exclusivamente privada ou propriamente dita, pode o próprio ofendido, ou o representante legal, ou os sucessores, lá do artigo 35. O cônjuge, o companheiro, ascendente, descendente, irmão. O SECAD, que eu já te ensinei aqui. Artigo 31, eu falei artigo 35, minto. Artigo 31 do CP. Vai olhar lá. E da segunda, qual a diferença da personalíssima? Só quem pode é o próprio ofendido. Se ele for menor, vai ter que aguardar a idade. Se ele for incapaz, vai ter que cessar a incapacidade. Se ele morrer, já era. Extingue-se a punibilidade do querelado. Ok? É isso mesmo. E por fim, temos a ação penal privada subsidiária da pública. Essa aqui já está dizendo, né? A origem, a célula máter é pública. Mas como o promotor se quedou, ficou inerte, absolutamente inerte, o ofendido ou o representante legal, se houver necessidade de representação, poderão oferecer a queixa-crime aí diante da inércia absoluta do promotor. Imagina um crime de furto, um crime de roubo que o promotor nada fez.
Então, só cabe ação penal privada subsidiária da pública na inércia total do promotor. Toma cuidado com isso, total. Ou seja, não ofereceu a denúncia no prazo legal, lá de 15 dias para solto e 5 dias para preso do artigo 46. Não requereu novas diligências, porque se ele requereu novas diligências ao delegado, ele está agindo. E, por fim, não requereu arquivamento, porque se o promotor, isso é pega de prova de OAB, se o promotor requereu arquivamento, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. O promotor agiu. É diante da inércia absoluta. Eu, na prática, nunca vi nenhuma. Como advogado, nunca vi. Agora, concurso público adora ver e agora adora te cobrar. Ok? Então fica a dica. Espécies de ação penal privada. Tá aí o prazo para queixa-crime é o prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Né? Ok? O prazo para o caso lá de ação penal privada subsidiária da pública, dá uma olhada no artigo 29 do CPP, a previsão legal da ação penal privada subsidiária da pública infraconstitucional está ali. Na Constituição também tem, dá uma olhada no artigo 5º, mas no 29 do CPP está expresso ali a ação penal privada subsidiária da pública. Inclusive lá só fala quando o promotor não oferecer denúncia. Está incompleta, não oferecer denúncia e não fizer mais nada. Absolutamente inerte. Ok? Então, presta atenção, o prazo de 6 meses, para ação penal privada, subsidiária da pública, começa a contar da inércia do MP, lá daquele prazo lá do não oferecimento da denúncia do artigo 46, 5 dias se preso, 15 dias se solto, que é o prazo que o promotor tem para oferecer denúncia. Fica mais aí a super dica, né? Porque tem um monte de dica junto sobre ação penal privada. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.